Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nós vamos hoje dar sequência aos nossos estudos sobre os 15 princípios fundamentais. E hoje nós vamos iniciar um tema novo, um princípio novo, que é imortalidade da alma, que é o 10º princípio fundamental, na sequência dos 15. E fiquem à vontade para participarem, para perguntarem. E nós vamos hoje falar um pouco sobre imortalidade. E na sequência nós vamos fazer a correlação desse tema com os outros 14 princípios fundamentais, como é a metodologia do nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos preparar para entrar para dentro de nós mesmos, fazer silêncio dentro de nós. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em Teu nome, aqui em Tua casa, em torno da Tua mesa, para nos alimentarmos, Senhor, do Teu pão e da Tua água viva. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica do nosso encontro. Abençoa-nos a todos, abençoa a nossa proposta de aprendizado, abençoa os nossos amigos espirituais, abençoa os nossos lares, e que nós possamos aprender mais um pouco sobre a doutrina de amor e o Evangelho divino que o Senhor nos trouxe. Fica conosco, que assim seja, Senhor. Muito bem. Hoje são 26, né? 26 de setembro de 2022, a gente, como dissemos no início, na sequência do nosso estudo, hoje nós vamos conversar sobre a imortalidade da alma. Não é um tema novo para nós lidamos com isso há muito tempo, desde que nós adquirimos a condição, o estágio de espírito, que tomamos consciência de nós mesmos. Todas as escolas religiosas, todas as religiões cristãs, todas as religiões que acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma. Isso quer dizer, nós não morremos, espiritualmente falando. Podemos dizer que é assim, o maior presente que Deus deu para nós, foi a vida e a vida imortal. Porque é inadmissível que Deus nos criasse para morrer, espiritualmente falando. O Evangelho veio sempre para o Espírito, então a imortalidade é espiritual. É inadmissível não porque estejamos questionando Deus, mas é porque que isso também é permitido. É inadmissível pelo que a nossa inteligência capta, pelas leituras que a nossa inteligência consegue fazer, e é inadmissível que isso aconteça, que nós morramos, espiritualmente falando, que não sejamos imortais. Essa inadmissibilidade frente a todo o contexto divino que nós temos deparado com ele. Deus, com seus atributos, com a sua soberana justiça, com a sua soberana bondade, com seu perfil bem estabelecido de Deus, porque Deus, para ser Deus, ele tem que ser soberanamente justo e bom, e ser cada um de nós filho dele. E se a gente foi criado mortal, espiritualmente mortal, essa diversidade de situações e de sofrimentos e de prazeres, ou seja, essa desigualdade contradiz o próprio Deus, porque contradiz a justiça e a bondade divina. Se nós somos todos filhos dele, todos nós temos tratamento semelhante perante a justiça e a bondade de Deus. Então há que entrar um componente novo aí para a gente entender isso, que é a nossa imortalidade.
E se a gente é imortal, a gente já era antes de agora. A diferença, temos falado isso muito, a diferença, e precisamos repetir, para a gente ir assimilando cada vez mais e reprocessando, e internalizando isso em nós, a grande diferença entre a imortalidade que o Espiritismo nos traz, nos apresenta, que, aliás, é o conceito de imortalidade antigo e que, por várias razões, por várias interpretações, foi deturpada, é a imortalidade a partir do momento da nossa criação por Deus. Vamos enxergar isso no quadro. Deus é eterno, quer dizer que Ele, não conhecemos o seu início, não poderia ter início, segundo a argumentação de Kardec, porque se ele tivesse início, alguém teria que tê-lo criado. E se alguém foi capaz de criá-lo, esse alguém é que seria Deus. Então, Deus é, mas não vamos nos ater a isso, porque precisamos de só entender que Deus é eterno, mas nós tem um momento que é o momento da nossa criação. A nossa criação. Nós fomos criados por Ele. Esse é o momento. Então, nós não somos eternos, nós somos imortais. Porque a partir daqui, espiritualmente, nós começamos a existir e temos a sequência da nossa vida. Mas nós tivemos um início, que é aqui. A nossa criação. Início. A questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: acaso Deus teria criado alguns espíritos bons e outros maus? E aí os espíritos respondem assim: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, no mesmo ponto de partida para todos nós. Por que isso? Porque se ele criasse um diferente do outro, ele já não deixaria de ser soberanamente justo e bom. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deles atribuiu determinada missão. Que missão é essa? Aí nós precisamos de olhar para nós e falar: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui, foi para quê? Eu existo é para quê? Determinada missão para se instruírem, se desenvolverem, para crescerem, para evoluírem, para atingirem a perfeição absoluta. O que quer dizer isso? Nós temos dois determinismos nessa vida. Nós estamos falando de imortalidade espiritual, mas materialmente, corporeamente, nós vamos morrer. Nós sabemos disso. Isso é um determinismo. Isso está determinado. Eu morro, tu morres, ele morre. Nós morremos, vós morreis, eles morrem. E todos morrem. Esse é um determinismo. Outro determinismo. Todos nós vamos atingir a perfeição, ou seja, todos nós vamos atingir níveis de evolução, qualidade de vida espiritual em estado de céu. Essa é a grande diferença da imortalidade que as religiões nos ensinaram por interpretações delas, e não estamos aqui culpando ninguém, porque essas religiões são frutos de nós mesmos. Nessa nossa imortalidade, quem não nos garante que em outros momentos nós já não defendemos a imortalidade a partir do momento em que nós nascemos nessa vida? Então, nós não podemos responsabilizar lá fora, é nós. As religiões são constituídas por nós, são criadas por nós através dos tempos. Então, nós acreditamos em outro momento que nós começávamos a ser imortal a partir daquela encarnação. Então, o que o Espiritismo nos ensina é que nós somos imortais desde o início, desde a nossa criação, espiritualmente. E que a cada um deles, Deus atribuiu determinada missão para fazê-los atingir a perfeição e atingir a felicidade plena. Ou seja, dois determinismos. Fisicamente nós vamos morrer, espiritualmente nós, além de não morrermos, e para isso, para poder evoluir, nós não podemos morrer, para morrer não evolui. É uma questão de bom senso, é uma questão de sensatez na análise. Além de
imortais, nós somos perfectíveis como espíritos. O que quer dizer isso? Estamos sempre em evolução. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, amanhã nós estamos melhor, depois da manhã nós temos outro desafio, depois nós estamos melhor. Hoje nós estamos tristes, amanhã nós estamos felizes, amanhã. O que precisa é que a gente acredite nisso e acredite que amanhã vai ser diferente, porque Deus nos fez imortais. E não adianta a gente querer tomar conta disso e tomar atitudes de interromper essa imortalidade, porque nós vamos só matar o corpo. Dentro dessa imortalidade, nós vamos entender que quando o espírito está encarnado, ele está retido no corpo, o corpo vai morrer, mas ele continua imortal, vivo e livre. Então, o velho jargão, bandido bom é bandido morto, que a gente escuta, só para a gente já ir introduzindo aqui a utilidade da imortalidade, bandido bom é bandido morto, que a gente escuta aí nas loucuras, a gente precisa, diante dessa compreensão aqui, entender que o que nós estamos chamando de bandido é um espírito que está vivenciando um momento de dificuldade moral, de baixa elevação moral, e que ele também é filho de Deus e que ele também irá percorrer essa trajetória e que ele também está fadado a ser anjo. Isso é um determinismo da vida dele, a ser o que é um anjo? Um espírito superior, um espírito mais elevado, um espírito mais iluminado. Isso através da fieira dos séculos, segundo a expressão de Emmanuel. Então, e que na hora que a gente opta pela pena de morte, por exemplo, por que o Espiritismo não é completamente contra a pena de morte? É porque é um desrespeito ao direito de oportunidade do outro e também, espiritualmente. Se a gente tomar esse jargão aí, bandido bom e bandido morto, quando nós matamos o bandido, que nós chamamos de bandido, nós estamos retirando-o da carne, que nós estamos convivendo com ele, vendo ele, e estamos, porque onde ele vai, ele se leva, e estamos então dando a ele a oportunidade de continuar bandido, longe das nossas vistas. Por detrás, na erraticidade, no plano espiritual, nos influenciando contínuo e permanentemente. Então, diante desse entendimento de que nós somos imortais, nós começamos a desenvolver em nós um outro valor pela vida e começamos a desenvolver em nós também um outro respeito à vida do outro e um novo padrão para a gente chegar a essa conclusão. Imortalidade da alma, não basta eu saber que ela existe e não basta eu saber que eu sou imortal. Eu preciso de começar a me perguntar, eu sou imortal, e agora o que eu faço com isso? Como é que eu me beneficio sabendo isso? Como é que eu utilizo esse conhecimento em meu benefício para que eu atinja essa perfeição, para que eu construa esse reino de Deus em mim, para que eu tenha uma qualidade de vida melhor lá na frente? Nas religiões, o Espiritismo vem nos ensinar que nós estagiamos ora na matéria, ora ficamos no plano espiritual, ora estagiamos na matéria, ora ficamos no plano espiritual, ora estagiamos na matéria, assim sucessivamente. Ora, voltamos, ora, voltamos, vivemos menos, vivemos mais. Cada um desses momentos é uma reencarnação. O que é isso? O espírito que é imortal, que é representado pela linha pontilhada, vai tomando corpos, como nós hoje estamos na nossa encarnação de agora. Vamos colocar ela aqui, ó. Ela começou e ainda não se fechou. Nós estamos vivos, encarnados. Na hora que nós desencarnarmos, isso vai se fechar. O que as religiões nos ensinam? Que a reencarnação, que a imortalidade da alma começaria a partir daqui, dessa encarnação atual, dessa reencarnação atual. A imortalidade da alma começaria aqui. Isso contradiz o perfil divino, porque
Se a gente olhar daqui para frente, outros também estão reencarnando aqui e agora. Aqui nessa sala, se nós somos 10, 20, 30, 40, 50, são 50 casos diferentes. E tem alguns casos de reencarnação. Nós hoje, no planeta Terra, temos aproximadamente 8 bilhões de almas encarnadas. Cada uma vivenciando situações as mais diversas e as mais difíceis. Há almas que reencarnaram aqui sem o direito de enxergar, sem o direito de caminhar, sem o direito de falar, sem o direito de sentir, sem o direito de pensar, enquanto que nós estamos libertados disso já. Então, a gratidão a Deus precisa de acontecer dentro do nosso coração. Isso tem que sair do campo do reconhecimento, que é racionalidade, e chegar no campo do nosso coração, para que a gente aprenda a agradecer o que nós temos conquistado já, porque isso é conquista nossa, sim. Nós estamos nessa situação isentos desses desafios tão penosos, porque não fez parte da nossa necessidade nessa encarnação, mas que na outra encarnação nós podemos ter adiado isso e podemos ter vindo, mas hoje nós já somos merecedores de não ter que vivenciar essas situações difíceis. E se a imortalidade da alma começa a partir dessa reencarnação, então isso indica que Deus criou-nos agora, 8 bilhões de almas que estão reencarnadas na Terra aproximadamente, chegaram aqui agora, vamos colocar aí, no último século, nos últimos 100 anos, chegaram aqui 8, nos últimos 100 anos, nos últimos 172 anos, chegaram aqui na Terra 7 bilhões de almas. Se você entrar na internet, já falamos isso aqui, mas vamos repetir. Se a gente entrar na internet e procurar saber quantos habitantes tinha o planeta em 1850, nós vamos ter 1 bilhão de habitantes, ou seja, 1 bilhão de almas encarnadas no planeta. 2022, ou seja, 172 anos depois, nós temos mais ou menos 8 bilhões. Então, em 172 anos, foi mais ou menos 7 bilhões de almas que encarnaram aqui. Então, no último 172 anos, tomando aqui, o complexo das reencarnações, a partir daqui. Aí Deus mandou para cá, Jesus encaminhou para estagiar entre nós 7 bilhões de almas imortais. E se essas 7 bilhões de almas imortais, segundo o entendimento religioso, não foram imortais a partir da criação e que são imortais a partir de agora, essas 7 bilhões de almas com oportunidades diferentes, experiências diferentes, naturezas existenciais diferentes aqui reencarnadas, algumas com processos dolorosíssimos, outros com oportunidades riquíssimas, outros sem nenhuma oportunidade, materialmente falando, outros nascendo em berço de ouro, outros nascendo no meio da pobreza, uns nascendo em palácios, outros nascendo em favelas, outros nascendo debaixo. Eu conheci uma pessoa essa semana que nasceu debaixo de um pé de café, a mãe dela estava colhendo café. Então, aí eu nasci debaixo de um pé de café. Falei, uai, tem gente que Jesus nasceu na manjedoura, mas tem gente que está nascendo em palácio, em berço de ouro. Então, essas diferenças levam a gente a falar assim, onde é que estava Deus que permitiu tanta diferença, com tanta desigualdade, com tanta situação difícil para alguns, com tantos privilégios, entre aspas, segundo nós é privilégio, mas não é. Isso é oportunidade, segundo aquela experiência, de outras criaturas. Então, nós precisamos de parar e repensar e redimensionar, redefinir, requantificar, requalificar dentro de nós, internalizar esse novo conceito de imortalidade e aproveitar isso para a nossa vida. Hoje, cada minuto da nossa vida aqui agora é de uma importância fundamental no nosso processo de crescimento. Porque nós somos imortais e já perdemos muitas oportunidades aqui para trás, desde o momento em que nós somos criados. Porque nós somos livres e esse exercício de liberdade nosso não tem nos conduzido para caminhos que nos faça atingir a missão que Deus nos confiou,
que é de nos aperfeiçoarmos e de atingirmos a perfeição absoluta. Nós ainda não atingimos. Tem alguém feliz, 100% feliz aí? Não. Nós temos lampejos, momentos. Por quê? Porque ainda vivemos submetidos a circunstâncias que nós vimos construindo aqui através dos tempos, nas nossas experiências. Porque cada espírito é livre para fazer do jeito que ele quiser. Desde aqui. Cada espírito é livre para fazer, cada espírito é responsável pelo que faz, cada espírito responde pelo que faz. Tem um ditado aí que diz para nós assim: aqui se faz, aqui se paga. Até que ponto isso é verdade? Dentro dessa linha aqui. 100% verdade. Você fez aqui, você tem que pagar. Isso condiz com o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Eu sou o Deus zeloso, está lá no primeiro mandamento. Chegou para nós assim: amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente precisa ir lá e dar uma estudada nele. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade. O que é iniquidade? Erros repetidos, pecados repetidos, transgressões à lei repetidos. Isso é iniquidade. Repetidos aonde? Vem aqui na encarnação, repito. Vem aqui, agora eu vou consertar. Não dou consertar. Vem aqui, não, também dou. Aí vira iniquidade. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho na 3ª ou 4ª geração. O que quer dizer isso, gente? Que os equívocos do pai nessa encarnação, esse espírito aqui, que veio e encarnou como pai, os equívocos, as transgressões, os pecados, a iniquidade dele, será dada a oportunidade dele corrigir lá na 3ª ou 4ª geração. Então, todos os erros que o Espírito comete aqui como pai, ele vai repetir aqui, ele vai corrigir aqui como filho. Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade do pai no filho, na 3ª ou na 4ª geração. Mas para isso eu preciso ser imortal? Porque se eu morrer aqui e morrer mesmo, então não vai, o primeiro mandamento, vamos esquecer. Então, Deus, vamos esquecer também. Se não existe uma razão, fruto da responsabilidade individual de cada espírito, respondendo pela sua trajetória, para quando chegar aqui, a gente entender que cada um tem uma história e é responsável por ela, aí Deus aqui perde o sentido. Porque enquanto Ele nos cria alguns ricos, cria tantos miseráveis. Enquanto Ele cria alguns bonitos, cria tantos horríveis, fisicamente horríveis. Tem pessoas que não têm coragem de se apresentar às outras, de tão horríveis fisicamente que são. Nós conhecemos isso, nós sabemos disso. Pessoas deformadas, completamente. Pessoas que sofrem acidentes, que passam por deformações, que elas se enclausuram, porque não têm coragem mais de aparecer para as pessoas de tão horripilantes fisicamente que ficam. Por que umas passam por isso e outras não? Então aí a gente vai perguntando, peraí, onde é que está Deus que está vendo isso e não está intercedendo? Deus está vendo isso tudo e está intercedendo, porque a cada erro que nós cometemos aqui, isso impregna na nossa consciência e nós nunca mais conseguimos ser felizes, sorrir livremente, ser afetivo, ter uma vida livre, ter uma vida de reino dos céus, se nós não retirarmos essa mácula da nossa consciência. Essa mácula se chama inferno consciencial. Onde nós estivermos, a nossa consciência estará nos acusando e nós não conseguiremos ser felizes. Então, a compreensão vai alterando e a nossa fé também vai se alterando, porque nós começamos a partir daí a estabelecer um perfil divino que é objeto da nossa fé. Aí Deus fica diferente a partir desse entendimento. Então, qual a diferença então da imortalidade trazida para nós hoje? Reapresentada. Porque os primeiros espiritualistas que patrocinaram e que trouxeram os conceitos que geraram as primeiras religiões. Espiritualistas, porque o espiritismo foi de 1857 para cá. Todos eles acreditam nessa encarnação aqui. Aí vieram as religiões ocidentais,
maculadas pelas decisões de concílios, canetadas de homens, criaram seus dogmas. O que são os dogmas? São convicções, são determinações criadas pelos homens. Criamos os nossos próprios dogmas, estou falando criaram como se a gente tivesse excluído, né? Criamos os nossos próprios dogmas, as nossas próprias crenças, e esquecemos e desconsideramos, retiramos do ensino religioso a reencarnação. Se não há reencarnação, então não há motivo para haver imortalidade da alma. É preferível a gente continuar acreditando no que as religiões têm nos ensinado, de que a gente morre, mas que o espírito não morre, mas que não sabe o que ele vai ficar fazendo lá de lá, e que não permite que ele volte aqui. Então são incongruências que a nossa fé vai esbarrando nela, mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Então o que o Espiritismo traz para nós, seguindo a linha de todas as escolas espiritualistas de todos os tempos, principalmente orientais? Nós somos imortais a partir da criação. Nós vivenciamos experiências desde a criação. Nós estamos nos construindo desde a criação. Nós estamos cometendo acertos e equívocos desde a criação. Para que chegar nessa reencarnação que nós estamos hoje, nós nos enxergarmos exatamente como o produto de todas as nossas escolhas, como o produto de toda a nossa conduta. Senão Deus não tem sentido, como as escolas religiosas, as religiões ocidentais principalmente, têm nos ensinado e negado a reencarnação, e têm nos ensinado que a imortalidade começaria aqui, nessa vida, que nós chegamos aqui nessa vida agora, fomos criados no espírito novo para essa vida, e recebemos um corpo novo cheirando a tinta para essa vida, e que tudo começa a partir daqui. Aí Deus deixa de ser Deus, porque deixa de ser soberanamente justo e bom. Nós já falamos isso aqui. Quando nós estávamos fazendo a correlação dos outros 9 princípios fundamentais com a imortalidade da alma. Mas é preciso repetir, para a gente ir fixando. Porque se uma vez só resolvesse, nós já sabíamos. Porque se uma vez só resolvesse, nós não precisávamos de reencarnar. Bastaria encarnar uma vez e resolveu tudo. Nós costumamos ouvir, não anotar, não parar para meditar, não pensar naquilo, não meditar naquilo, não dar importância naquilo, não focar naquilo. Hoje, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, que já tem 4.000 anos que nós estamos ouvindo-os nas escolas religiosas, nos catecismos, nas escolas de evangelização, estamos ouvindo os 10 mandamentos. Mas se pedir para a gente repeti-los aqui agora, provavelmente poucos aqui, ou provavelmente ninguém aqui vai dar conta de repetir literalmente os 10 mandamentos, que dirá ter estudado e internalizado o ensinamento deles. Por causa de quê? Mas de novo falar de 10 mandamentos? Então eu não sei nada dele. Eu ainda estou pensando que não cometer adultério é não trair a mulher ou o marido. Eu estou achando que não cometer adultério é coisa aqui da encarnação. Não tem nada de moralidade nisso. Que não cometer adultério é não adulterar a lei divina. E onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Então eu não sei nada, não entendi nada. Sobre um dos mandamentos, não cometerás adultério. Eu sou muito fiel na vida conjugal, mas eu sou infiel com Deus, eu sou infiel com Jesus, eu sou infiel com o próximo, eu sou infiel com o meu empregado, eu sou infiel com o meu companheiro de caminhada, eu sou infiel com os ocupantes dos postos políticos, eu sou infiel com os ocupantes dos postos religiosos, eu sou infiel, por quê? Porque eu fico julgando e condenando o tempo todo. Aí vem Jesus e fala assim: por que você está prestando atenção no cisco que está no olho do outro, e não presta atenção no pedaço de cavaco de pau que está no seu? Então,
A gente precisa de ir se entendendo para que a gente dê uma orientação para a nossa fé. Porque senão a nossa fé vai ficar sempre oscilando e cada vez mais oscilando. E a nossa fé oscila porque o perfil divino, que é objeto da nossa fé, também oscila. Se aquilo que é objeto da nossa fé oscila no nosso entendimento, a nossa fé também vai acompanhar. Então essas questões precisam de ser internalizadas por nós em níveis de consciência para que haja dentro de nós realmente um ponto de mutação que vai estabelecer dentro de nós um novo padrão de fé. A fé raciocinada, segundo os Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, a fé necessita de uma base. Base essa que é a compreensão, a inteligência, a compreensão perfeita daquilo em que se quer crer. Como é que é Deus para mim? Sei não. Eu acho que Ele perdoa, eu acho que Ele castiga, eu acho que tem hora que Ele afasta de mim, eu acho que tem hora que Ele faz de conta que não está vendo, a gente tem hora que eu revolto contra Ele, começo a blasfemar contra Ele. Espera aí, a minha fé? Ele é objeto da minha fé? Como é que a minha fé vai ficar? Então é preciso que a gente comece a trazer para dentro de nós os conceitos novos que estão chegando pelas vias do Espiritismo, para que eles estabeleçam pontos de mutação dentro de nós. É aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Tem uma hora que não está bom, eu estou com fome, eu estou com vontade de comer a comida dos porcos, eu estou infeliz, eu estou com saudade do meu pai, eu estou com saudade da vida que eu tinha, eu vou voltar ao pai. O que é isso? Ponto de mutação. Está feliz do jeito que está? Então tá. Vai mudar? Pode ter certeza que vai mudar. Pode ter certeza que essa felicidade, pseudo-aparente felicidade, que nos mantém na comodidade do agora, podemos ter certeza que vai mudar. Porque Jesus vai colocar em nossas vidas alguns processos educativos, despertadores. Eu sou livre para aceitar a vida do jeito que ela está? Sou. Mas o que eu tenho que ter uma convicção. Eu sou imortal. E vai chegar um ponto em que isso vai mudar. E eu tenho que estar aberto para mudar. Porque se eu resistir, vai doer mais. Flexibilização. A gente é muito radical. E essa radicalidade que há dentro de nós é um grande dificultador para que a gente arranje espaço para estabelecimento desses pontos de mutação. E nós continuamos sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Mesmo comportamento, mesmo resultado. É disso que nós estamos falando. Então, o que eu faço com essa imortalidade? Que agora eu sei que eu sou imortal. Que depois que eu desencarnar aqui, vou desencarnar aqui, desencarnei. Eu vou continuar vivendo. Aí vem Emmanuel e fala assim, olha, você é a sua casa mental. E a casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que ele está falando? Você desencarnou, onde você vai, você se leva. E não força a sua desencarnação, porque senão você vai estar mais ou menos complicado. Porque além das dificuldades que você está tentando se livrar dela, você vai arrumar mais uma. Que é chegar lá e falar assim, nossa senhora, o que eu fiz? Nossa senhora, a gente não morre não, meu Deus. E agora? E no meu perispírito eu vou levar todas as marcas dos meus atos aqui, e chego do lado de lá, do jeitinho que eu sou, com um pouco mais de complicação. Complicação por quê, gente? Porque o remorso, aquela certeza de que cometeu um erro que vai demorar, que vai doer para poder consertar. Erro que deturpou a sua formação orgânica perispiritual. E que ele vai gastar algumas encarnações aí para frente para poder consertar isso, esse gesto desesperado.
Por quê? Porque não tinha internalizado dentro da sua própria consciência, dentro de si. Não fazia parte da base de sustentação da sua fé em Deus o conceito real de imortalidade. Então, a diferença, para a gente fechar esse primeiro módulo, primeiro bloco nosso de hoje, a diferença entre a imortalidade trazida pelos espiritualistas de todos os tempos e confirmada para nós agora pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, de que nós somos imortais desde o crescimento e nos responsabilizamos por nós para que a gente avalie que tipo de vida nós temos aqui agora, condizente com a responsabilidade pessoal, com a soberana justiça e bondade de Deus, que nos oferece a oportunidade de agora, exatamente de acordo com o que nós necessitamos, precisamos, merecemos, de experiências vividas aqui agora. Aí nós vamos compreender que Deus está convivendo com as diferenças, permitindo as diferenças, respeitando as individualidades, respeitando as causas geradoras disso tudo, que foram de cada um de nós, porque nós somos exatamente o produto de nós mesmos. É o que o Espiritismo vem nos ensinando. E essa compreensão de imortalidade versus essa que as escolas religiosas vêm nos ensinando, que são respeitáveis para uma encarnação, mas o Espírito não, para uma reencarnação do Espírito, mas o Espírito não vivencia uma única reencarnação, como nós estamos vendo aqui. Isso gera prejuízo nesse processo de alicerçamento da fé da criatura. Porque se ela tem uma convicção, isso gera um conflito desse perfil divino, esse perfil de Deus, esse quadro, como é que Deus é, dentro de cada criatura. Isso vai, consequentemente, estabelecer uma fragilidade na nossa fé. Além de contradizer Deus. Porque se Deus é soberanamente justo, Ele não criaria tantos diferentes com tanta maldade. E não permitiria que alguns vivessem no meio de tanta maldade e outros vivessem no meio de menos maldade. Não permitiria. Quem vive no meio de muita maldade, porque precisa de vivenciar aquilo. Inclusive para aprender que maldade machuca os outros, dói nos outros. E tomar uma consciência, isso eu não vou fazer mais, porque isso dói. E quem está vivendo fora da maldade, estamos falando de ambientes no planeta, é porque já vivenciou essas experiências todas e já avançou nesse campo. Agora já tomou uma resolução, eu estou de volta para o Pai. É o filho pródigo de novo. E enquanto nós vamos caminhando, afastando do Pai, nós vamos plantando. E quando nós voltamos para o Pai, nós voltamos recolhendo, colhendo. Então é fundamental que a gente estabeleça essa diferença de mortalidade. A religiosa e a espiritual. Porque a religiosa contradiz esse Deus, porque a religiosa desestabiliza o nosso processo de construção de fé, porque fé é construção, fé, não é crença. Crença agora eu comecei a acreditar nisso, até aparecer que não devo mais acreditar, e que normalmente aparece. Nós vivemos muito tempo acreditando que quando nós morrêssemos, nós íamos para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo. Hoje a razão nos diz que isso contradiz completamente esse perfil de Deus. Então a imortalidade é para isso. O que eu faço com isso? Eu sou imortal. Agora deixa eu tentar entender essa imortalidade para ela me ser útil no meu processo de construção de fé e no meu processo evolutivo. Nós vamos fazer um intervalozinho curto para a gente ajustar aqui o equipamento. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ok? Até já.